Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod da DC, o seu canal de informação e inspiração do Food Service. Hoje a gente trouxe um assunto muito importante e que gera muitas dúvidas na cabeça da maioria dos empresários. A gente vai falar sobre como evitar ações trabalhistas no seu restaurante. E para isso, a gente trouxe um especialista no assunto. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Dr. Maicon Neves, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Camila. Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui, fazendo parte dessa história também da DC Equipamentos, que eu já acompanho há algum tempo, né? Então, além de clientes, a gente se tornou amigos também, e isso é uma satisfação para mim e uma honra poder estar aqui prestando essas informações para vocês. Show de bola, é um prazer recebê-lo aqui. Conta pra gente quais que são os erros mais comuns hoje em dia na contratação de novos colaboradores. Então, o que eu vejo muito acontecer, na verdade, são contratos informais. Hoje em dia existe o que a gente chama de pejotização, que é o quê? Eu contrato um funcionário como PJ, mas eu não sigo as regras da CLT. Isso é um erro muito comum. Não tem problema tu contratar um PJ. No entanto, ele tem que ser um PJ. Ele tem que ter as características de PJ. E o que eu vejo bastante acontecer também é um contrato informal. Sem contrato, sem absolutamente nada escrito, onde o colaborador ele começa a trabalhar na empresa, ele não tem a sua carteira assinada e o tempo vai passando, e o que acontece? Isso automaticamente vai gerar uma ação trabalhista. Então, outro erro muito comum que pode acontecer e esse erro, ele custa muito caro. Veja bem, eu não ter um ponto na minha empresa. Mesmo havendo uma contratação de um funcionário, CLT, mesmo ele sendo registrado, o maior erro que uma empresa pode cometer é não marcar o ponto. Por quê? Porque a responsabilidade do ponto, ela está para com o empreendedor, não para o empregado. Eu tive empresas já, dentro da minha história, enfim, que eu represento, que a gente faz assessorias jurídicas, e a maior causa de um valor maior em uma ação judicial são as horas extras. E por que isso? Porque eles simplesmente não colocaram um ponto lá. E é a obrigação da empresa, não é a obrigação do funcionário. Então eu diria que os erros mais comuns são esses, os erros mais comuns e mais graves. E conta pra gente, hoje ali a gente sabe que existe uma regra que abaixo de 20 funcionários não seria obrigatório ter isso, mas tu acha que é aconselhável a gente ter esse registro do ponto mesmo que a gente tenha abaixo de 20 funcionários? Vou dar um exemplo. Eu aqui na minha empresa, registrado, eu tenho 4 funcionários. Então, teoricamente, eu não sou obrigado a ter um ponto. Uhum. Mas eu tenho. Então, eu sou advogado, né? Conheço as leis trabalhistas e tenho ponto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é que eu acho. Eu tenho certeza que, na verdade, se tu tiver 2 ou 3 funcionários, tem que ter ponto. Porque um dia, se ele te colocar na justiça por horas extras, a única forma e a forma mais concreta de provar que ele não fazia horas extras é através do ponto. E essa obrigação ainda é do empreendedor. Isso é quase que, vamos dizer assim, abre aspas, um pega-ratão, né? Essa que é a verdade. Porque a CLT, ela diz que tu não tem necessidade, por tu não ter necessidade, então tu não faz o ponto, tu não cria um sistema de ponto, e hoje, vamos lá, é muito fácil. Hoje eu tenho aqui um ponto eletrônico, que o pessoal abre o computador e bate ali no computador mesmo. Então é muito fácil isso hoje, e ter o controle é muito fácil. Então, a CLT, ela diz isso. Ela diz que tu não tem a necessidade, que tu não é obrigado. A partir de 20 funcionários, tu é obrigado. No entanto, quem vai se prejudicar é você mesmo, se você não tiver. E tu acha que o ponto naquele papelzinho, manual, que nem tinha antigamente, tu acha que isso ainda é válido?
eu não aconselho, por umas questões práticas. Por exemplo, caderno ponto, né, que tu compra numa livraria, e, enfim. Normalmente esse caderno ponto, ele fica numa gaveta próxima do funcionário. Aí eu pergunto, quantas vezes tu levantou, foi lá e conferiu essa gaveta? Se ele marcou ou não. Provavelmente ele vai esquecer, ele vai chegar no final da semana e ele vai marcar todos os pontos de uma vez. Se não marcar, os 30 dias. Isso se tu não fiscalizar. Aí nós temos um grande problema. Não sei se vocês já ouviram falar no ponto britânico. Ponto britânico em nada vale. Não tem validade nenhuma. O que é o ponto britânico? Eu marco às 8, eu marco às 12, eu marco às 13 e eu marco às 17. Pontos que são marcados dessa forma, com frequência, são pontos britânicos. Ou seja, eu só marquei porque eu deveria marcar. Porque é impossível um funcionário ele chegar exatamente às 8 horas, sair exatamente ao meio-dia, entrar exatamente às 13 horas e sair exatamente às 17 horas todos os dias. Então, esse ponto britânico ele é considerado inválido. Ou seja, tu vai ser condenado igualmente na Justiça do Trabalho. Uhum. E hoje existe alguma tolerância assim que o funcionário pode estar passando daquele horário para bater o ponto na chegada ou na saída que ele pode? Sim, a tolerância ela existe, né? Com a CLT, então ela é 10 minutos ali durante o dia, né? Durante o dia. Então durante todo o dia, 10 minutos que eu tenho tolerância. Mas o ideal é essa tolerância, na verdade, ela nada mais é do que exatamente isso. É o ponto britânico. Pô, não posso ter um ponto britânico, quer dizer que eu nunca vou chegar no horário certo. É por isso que existe essa tolerância. É muito difícil o colaborador ele ter essa disciplina. Porque eu chego para trabalhar, se eu chegar ali 12h57, eu vou sentar e já vou começar a trabalhar. Não vou esperar 3 minutos para bater o ponto e começar a trabalhar, entende? Sim. Uhum, legal. E conta para nós como que os restaurantes eles podem estar se protegendo juridicamente na hora da contratação de novos colaboradores. Primeiro ponto que eu acredito que é muito importante, tá? É perfil. E isso não tem a ver com o juridiquês, isso não tem a ver com a advocacia, mas isso tem a ver com a própria gestão do empresário. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa contratar perfil. A partir do momento que tu entende que tu precisa contratar o perfil, entender qual perfil vai se encaixar melhor nessa vaga. Eu vou dar um exemplo que uma vez me deram. Restaurantes, normalmente, se trabalha final de semana, correto? Sim. E aí na hora de contratar, tem uma pessoa que ela é excelente. Excelente, currículo bom, tem experiência, tu vê que é uma pessoa confiável, e aí acontece o seguinte, ela tem família, e tem crianças, 2 ou 3, e um dos maiores valores dela que ela tem é a família. Tu acha que essa pessoa, ela é a mais indicada para trabalhar final de semana? Provavelmente não. Provavelmente ela não vai ficar. Então, essa primeira dica que eu diria é perfil. Segundo, agora trazendo um pouco mais para as questões práticas do direito, né? O ideal é contratar já, primeiro dia da pessoa no trabalho, já contrata ali, já manda os documentos para contabilidade, já faz a contratação da forma como tem que ser, faz o contrato de trabalho, registra ela, né? Segundo lugar, ter um contrato de trabalho em que atente para todas as funções desempenhadas, né? E terceiro, que eu diria é um mapa de cargo. Um mapa de cargo para ela entender quais são as funções. O contrato vai dizer quais funções que ela foi contratada. O mapa de cargo aqui está o mapa de cargo para tu entender como tu vai fazer também a tua atividade, né? As funções que tu precisa desenvolver, que a gente pode também enquadrar aqui uma forma de processos internos, desenvolvimento. Claro que aí a gente vai entrar mais numa esfera de até de um código de conduta, como tem que ser, né? Então, eu diria que essas são as melhores formas da gente contratar. Entender isso, entender quanto que a gente pode pagar também, porque
o custo de uma contratação errada, ele é muito alto para uma empresa. Maicon, e conta para nós quais os cuidados básicos que a gente deve ter com banco de horas, escala e jornada de trabalho. Então, esse é um assunto um pouco mais delicado, principalmente no âmbito de restaurantes aí. A gente sabe que os restaurantes eles trabalham no final de semana, fazem horários mais longos também, né? Então, assim, em primeiro lugar, banco de horas, tá? Banco de horas, via de regra, tem que ter um acordo entre o empregado e o empregador. Então, ele tem que assinar. Via de regra, pela CLT, eu tenho que compensar essas horas em até 6 meses. Só que aí é preciso entender, e isso também nós vamos entrar para as horas extras, as escalas, o que a convenção da categoria vai dizer. Porque a convenção coletiva, muitas vezes, ela é diferente daquilo que a lei diz. Então, por exemplo, eu já peguei convenções coletivas que elas vão dizer que a hora extra paga deve ser em 70% e não 50%. Entende? Que ele deveria ganhar 70% a partir da segunda hora extra. Então isso é muito volátil. O que é o ideal? O ideal é o gestor, o empregador, ele ter consciência do que diz a convenção coletiva. Como que eu faço isso da forma mais rápida e prática, Maicon? Pede para a tua contabilidade. A tua contabilidade vai saber exatamente qual é a convenção coletiva. E aí, olhando para a convenção coletiva, e também para não cometer um equívoco de pagar errado o funcionário, é importante também saber qual o piso salarial da categoria. Porque muitas vezes a gente pega o auxiliar de cozinha, o cozinheiro, o garçom, são valores diferentes. E muitas vezes nessas convenções coletivas, que eu diria para a gente se atentar mais nisso do que qualquer outra coisa, ela também determina qual a taxa de porcentagem para pagamento de gorjeta. Quanto que vai ir para o funcionário? Quanto que pode ficar para a empresa? Como vai ser pago? Porque muitas dessas verbas, elas devem incidir sobre a remuneração dele na carteira. E se eu não pago, o que acontece depois? Eu vou sofrer uma ação trabalhista em que eu deveria ter pago verbas decisórias sobre aquele valor. Então, assim, é muito difícil eu te dizer é taxativo, porque depende muito da convenção coletiva. Uhum. Então, tu acha que a gente sempre deve priorizar a convenção coletiva? Sempre convenção coletiva, porque é onde os restaurantes eles acabam mais pecando, digamos assim. Uhum. Porque seguir a CLT, gente, não é difícil. Seguir a CLT não é difícil. E o problema é que muitas das vezes a gente acaba achando que está fazendo da forma correta. Como, por exemplo, nós temos o caso muitas vezes de uma gestante, em que pela CLT ela tem 1 mês de estabilidade a partir do momento que volta ao trabalho. Na convenção coletiva, essa estabilidade pode se estender a 2 ou 3 meses. Tem algumas convenções coletivas que dão direito a 20 dias de licença para o pai, quando na CLT vai dizer que é 5. Então é importante sim nós olharmos a convenção coletiva para termos uma ideia mais concreta daquilo que deve ser feito. Maicon, e aproveitando, referente à taxa de 10% que hoje é comum ser cobrada nos restaurantes, existe alguma regra que determina que isso deve ser obrigatoriamente repassado para os funcionários? Como que funciona? Veja bem, como que funciona, tá? O repasse, ele deve ser obrigatório aos garçons. Então, por exemplo, normalmente o que os restaurantes fazem é o seguinte: tu tem lá um fundo comum, do quanto deu na noite, aí tu reparte entre os garçons, né? É dessa forma que funciona. Agora, a cobrança de 10%, e isso já é, vamos dizer assim, conhecido por todos, ela não é obrigatória. Então, tu não tem a obrigação de pagar ela. Pode chegar num restaurante e dizer, olha, quero tirar a taxa de serviço, tá? Esse é um ponto diferente da taxa de couvert artístico. Por quê? Se no estabelecimento estiver claro que existe a taxa de couvert artístico, então ela se torna obrigatória. Se não tiver escrito em lugar nenhum e de forma clara, de forma que seja visível, então eu posso pedir para descontar. Entendeu? Embora esses dias eu fui num restaurante aqui em Novo Hamburgo e eles me deram a opção de descontar a taxa de couvert. Mas daí
é o restaurante que está disponibilizando isso. E vale a pena ter contratos específicos ou regras internas documentadas? Com certeza. Então eu até comentei anteriormente, né? A vantagem de tu criar um mapa de cargo, por exemplo, é isso. Tu saber exatamente o que teu colaborador vai fazer. Então, vamos lá. Regras específicas. Onde que eu vou colocar essas regras específicas? Eu vou dar um exemplo. Aqui mesmo, no meu escritório, quando eu contrato alguém, existe um código de conduta, onde o colaborador, no começo, no primeiro dia, a gente já apresenta esse código de conduta para ele, e ali eu tenho regras internas. E essas regras internas, elas são muito importantes para que a gente possa, inclusive, aplicar penalidades, ou seja, advertências, suspensões, porque o colaborador não está cumprindo com as regras internas. O que são essas regras internas, né? O contrato individual, por exemplo, é onde eu determino quais as funções do meu colaborador. Mas vamos trazer agora para as regras internas, um código de conduta, que nada seria mais do que um compliance na empresa, onde eu posso abranger todas as áreas da minha empresa, ou seja, o ambiente de trabalho, a forma como eu devo bater o ponto. Exemplos disso: manter o ambiente organizado e limpo, manter a sua estação de trabalho organizada e limpa. Eu posso até colocar na minha regra interna que eu posso dar para o meu colaborador, vamos dizer assim, 15 minutos de tolerância ao chegar. Eu posso dar ao meu colaborador e dizer para ele que ele vai sair um dia mais cedo se ele terminar as atividades dele. Então tudo isso pode estar dentro das regras internas. Quanto tempo que ele tem para ajustar o ponto, uma vez que ele bateu um ponto equivocado. Então eu tenho como desenhar processos internos. Normalmente isso é muito bom em empresas que já têm um modus operandi. Então, por exemplo, o atendimento ao cliente, o que eu tenho que fazer para atender ao cliente, como que eu devo me portar, entende? Tudo isso são, além de eu estar criando identidade na empresa, além de eu conseguir atender o meu cliente melhor com isso, caso o funcionário ele não faça, ele pode sofrer sanções com isso também. Uhum. E isso tu acha interessante pegar a assinatura, ser apresentado na admissão já, esse código de conduta, pegando a assinatura dele com todas as regras ali? Sempre, sempre. Então, assim, para desenvolver um código de conduta, por exemplo, não é tão simples, porque existem limites legais. Então, por exemplo, eu não posso ultrapassar alguns limites legais. Então, por isso que a gente não pode, assim, como gestor também, simplesmente fazer um código de conduta e agora o meu código de conduta ele vai se sobrepor às leis. Não. Então, é interessante nós termos um código de conduta equilibrado, né? Um código de conduta onde ele apresente os processos internos e a partir do momento em que eu apresentei isso para o meu colaborador, ele deve ser assinado. Ele tem que estar ciente, eu tenho que ter uma prova de que ele foi assinado. Caso contrário, isso não vai ter validade nenhuma, né? E quais documentos e registros a empresa precisa ter para se manter protegido? Tá. Contrato de trabalho, né? Então, a partir do momento que o colaborador ele já entra na empresa, normalmente o contrato de trabalho ele é aquele da contabilidade, né? O que também é errado, é equivocado. Então, a ideia é ter um contrato de trabalho específico para aquela função. Então, o contrato de trabalho é algo, sim, que ele tem que manter guardado. Um segundo ponto é em relação às horas extras, ou seja, os pontos. Antes mesmo tu me perguntou sobre o ponto, se tu acharia interessante aquele ponto, caderno ponto, né? A gente compra na livraria, vai lá, anota. Esses pontos, eles são facilmente extraviados. Agora, se eu tenho um ponto digital, eu não tenho como extraviar ele. Eu, por exemplo, tenho um ponto digital aqui, em que todo mês, chega no início do mês, então, eu faço o fechamento da folha e o colaborador assina, ali mesmo, de forma digital. Então, eu não tenho risco nenhum, eu tenho todo o meu histórico ali. Então, esses são documentos que nós, sim, devemos ter eles guardados, né? Então, eu diria que, assim, esses documentos são de suma importância. Outros documentos, principalmente para o colaborador que é problemático.
advertências, suspensões. Nós, como empregadores, a gente muitas vezes tende a fazer as coisas informais. E isso é um erro gravíssimo. Por exemplo, eu já peguei empresas agora há pouco tempo em que nós recebemos uma ação trabalhista e nós tínhamos documento até para argumentar e sustentar uma justa causa. Só que no final das contas nós tivemos que fazer um acordo. Por que, Marco? Porque é justa causa? Porque ela vai ser revertida na justiça? Não, não é por isso. Porque o que os empresários ouvem falar não, mas justa causa sempre se reverte na justiça. Não, não é bem assim. A justa causa que ela não é construída, sim, ela se reverte. Porque vamos lá, o que acontece na grande maioria dos casos? É isso, ó, Camila. Eu tenho um funcionário problemático, ele chega atrasado basicamente 2 ou 3 vezes por semana, ele faz com que eu perca negócios, ele atende mal clientes, ele é insubordinado, e chega tal dia, determinado horário, eu não aguento mais, eu dou uma justa causa para ele. O que o juiz do outro lado da mesa ele vai entender? Poxa, o cara tá aplicando uma justa causa porque uma vez ele chegou atrasado. Aí vai dizer, não, ele chegava todo dia. Tá, mas como assim ele chegava todo dia? Como assim ele era insubordinado se tu não tem nenhum histórico aqui dele? É isso? E aí muitas vezes as empresas colocam a culpa no juiz, na justiça, que não funciona. Mas não é bem assim. Esse caso dessa empresa, por exemplo, nós tínhamos advertências, tínhamos suspensões e tinha como sustentar a justa causa. No entanto, houve um problema de documentação em que eu tinha apenas 2 suspensões. E nós tínhamos um histórico de talvez mais 3 ou 4 advertências. E aí foi um problema. E aí foi um problema e nós tivemos que fazer um acordo. Então, assim, são documentos de suma importância. Nós guardarmos estes documentos. Daí os documentos haviam se extraviado, no caso. Extraviado. E aí não tivemos como sustentar a justa causa. Agora, eu tive um outro caso de uma grávida, por exemplo, de uma gestante, em que a gente demitiu por justa causa. Fomos diligentes, né? Aplicamos as advertências, aplicamos as suspensões. E o que é interessante sempre nesses casos de advertências e suspensões? É regra 3 advertências e daí para ter uma suspensão? Não, isso não é regra, gente. Isso não é regra. Mas o mercado, a grande maioria entende que sim. Não, primeiro eu tenho que dar 3 advertências para dar uma suspensão. Isso é mito. Eu posso aplicar uma suspensão já de imediato. Só que eu tenho que entender se o caso é grave e admite uma suspensão. Agora, uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte, por exemplo, o cara chegou atrasado um dia, tu dá uma advertência verbal, né? Chegou atrasado no outro dia, chegou atrasado no terceiro dia, tu vai dar uma advertência escrita. Chegou mais uma vez atrasado, tu pode dar uma suspensão de um dia. Tô usando o caso do atraso aqui. Só que esses documentos, eles devem remeter um ao outro. Como assim? Por que ele tá tomando advertência? Tem que estar escrito lá. Por que ele tomou advertência? Tem que estar escrito por que ele tomou a suspensão. Entende? Igualmente, se ele for demitido por justa causa, tem que estar escrito lá também. Então, documentos que devem ser guardados, que foi o que tu me perguntou, né? Eu acredito que assim, quando a gente tem gestão por trás, tem um RH, tem um DP que é organizado, os pagamentos. É difícil hoje em dia, por exemplo, assim, tu não conseguir comprovar um pagamento, porque os pagamentos são todos feitos por transferência bancária. Então, isso é bem importante. Então, que tu pagou no dia. É difícil hoje nós não termos esse aparato. Então, por exemplo, por isso que eu diria para ti que os documentos mais importantes que a gente tem fica dentro dessa esfera de advertências, suspensões, contrato de trabalho, pontos. Isso é muito importante. Os pontos, então eu acredito que ficaria mais concentrado aí. Interessante. E conta aí pra nós, a gente sabe que hoje no nosso ramo, né, acaba acontecendo muito a contratação de freelancer, né, nos restaurantes, porque a gente sabe que final de semana acaba aumentando a demanda dos restaurantes, né, que durante o começo da semana normalmente não tem tanto movimento. Como que funciona isso, né, para os restaurantes conseguirem estar fazendo esse tipo de contratação sem estarem colocando deles na reta, né?
Então, antes eu até comentei sobre a pejotização, né? Uhum. Eu não teria problema em contratar um freelance, desde que ele tenha essa característica de freelance. Um exemplo disso, trabalho sexta, sábado e domingo. Aí tem essa prática de trabalhar sexta, sábado e domingo. Então, no final de semana que vem, eu não vou vir na sexta. E tá tudo certo. No outro final de semana, eu não vou vir no sábado. E tá tudo certo. Entende? Agora, o que não pode ocorrer é... Não, tu tem que vir. Tu tem que vir. Tu tem que estar aqui sexta, sábado e domingo. Se a pessoa, o colaborador, ele tiver que estar lá sexta, sábado e domingo. Hoje a jurisprudência entende que apenas 2 dias é suficiente para caracterizar vínculo. Então, assim, para a gente desmistificar isso, nós temos alguns requisitos para caracterizar o vínculo, que é a subordinação, a pessoalidade, a habitualidade e a onerosidade, né? A onerosidade, ela vai existir. Todo mundo recebe por aquilo que trabalha. Então, é o valor pecuniário. E ok. Pessoalidade. Muitas vezes, neste caso, não tem a pessoalidade. Na maioria tem. Exemplo, olha, eu tô trabalhando nesse restaurante aqui hoje, mas eu vou enviar o meu irmão para trabalhar aí. É difícil isso acontecer, né? Mas às vezes tu pode indicar algum amigo e ele vai. Entende? Então eu teria, para considerar vínculo, eu teria que ter a pessoalidade. Ou seja, só ele pode vir. Também outro, habitualidade, que é aquilo que eu comentei contigo. Estar lá todas as sextas-feiras, todos os sábados, todos os domingos, isso é habitualidade. O que vai descaracterizar muitas vezes o vínculo é a subordinação. Eu não sou subordinado a esse trabalho. Ou seja, esse final de semana eu estou trabalhando no restaurante da DC. Final de semana que vem eu tenho a opção de trabalhar no restaurante da NN. Entende? Então, dessa forma que a gente desconfigura o vínculo trabalhista. Agora, é possível sim contratar freelance para trabalhar, mas tem que ter alguns cuidados, principalmente com aquele freelance que você confia demais, porque ele está contigo há 2 ou 3 anos e ele vai toda sexta, todo sábado e todo domingo. Aí tu vai me dizer, mas ele é o meu melhor freelance. Mas... lamento te dizer, mas ele já não é mais freelance. Porque se ele tem que estar lá toda sexta, sábado, domingo, ele não é freelance. E o que seria então mais recomendado fazer também quando tu contrata um freelance? Teria que ter um CNPJ? E qual seria o procedimento daí? O ideal, assim, se tu me perguntar qual a melhor forma de contratar, eu vou te dizer que é ter um contrato para tudo. Mas eu também sei que comercialmente isso é impossível. Mas para esses colaboradores, esses freelancers que são pessoas que já estão conosco há um tempo maior, eu diria, faz um contrato de PJ. Faz um contrato de PJ, olha, tu vai trabalhar comigo segunda e terça, quarta e quinta, quinta e sexta, enfim. Quais os dias da semana que tu vai trabalhar comigo, a gente faz um contrato, ele tem autonomia no serviço dele, a hora que ele não puder vir, ele vai te ligar. Porque num futuro processo trabalhista, a gente ainda tem como argumentar que existia um contrato. Caso contrário, é muito difícil eu provar. Acabei de dizer para você sobre o ponto. Como que eu vou provar alguma coisa sobre ponto em relação a um colaborador desse? É praticamente impossível. Aí eu daria uma dica, que é o seguinte, tenham câmeras nos estabelecimentos de vocês, porque muitas vezes com a câmera a gente consegue identificar a hora da chegada e a hora da saída. Sim, e também daí fazer os pagamentos para freelance sempre mediante nota fiscal também, né? Sempre. Então eu diria, primeiro tu me fornece a nota, depois eu te faço o pagamento. Uhum. Simples assim. O mercado funciona assim? Dificilmente, né? Michael, e como a gente pode estar fazendo hoje, então, para treinar os nossos gestores para não estar gerando passivos trabalhistas? Eu sempre digo que é o seguinte, advogado não faz milagre, né, gente? Não adianta. Além de tudo isso que a gente falou, que vai evitar, né, uma futura ação trabalhista, eu tenho uma teoria que é a seguinte, nada evita mais uma ação trabalhista do que reconhecimento na empresa. Nada. Então, é necessário que a gente tenha reconhecimento para com os nossos colaboradores. De que forma? Aí eu diria para ti avaliar a tua empresa,
entender qual a melhor forma de reconhecimento, porque a primeira forma que a gente pensa é pecuniário. Isso aí é uma pesquisa um pouco mais antiga, mas o reconhecimento financeiro, ele estava em quarto lugar. Então é muito interessante a gente entender o que o colaborador busca em determinadas áreas. O que ele busca? Ele quer crescimento, ele quer se especializar, ele é tratado bem na empresa, né? Eu costumo dizer que colaborador bom a gente não contrata, é ele que nos contrata. O mercado de trabalho, ele tem mudado muito, muito mesmo, porque trabalho tem, e muito. E a maior dificuldade que nós temos é na contratação. Mas a maior dificuldade ainda é manter bons profissionais dentro da sua empresa. É verdade. E falando sobre bonificações, né? Hoje a gente pode estar fazendo bonificação em dinheiro para os funcionários também? Pode, desde que seja uma forma de premiação. Então, por exemplo, ele não pode ter uma característica de comissão todos os meses. Entende? Uhum. Então, a premiação pode existir. Agora, porque se eu pago todos os meses, não é que eu não possa, mas vai incidir verbas trabalhistas sobre isso. Uhum. Vai incidir encargos, né? Então, por exemplo, na comissão, quando eu pago comissão para o meu colaborador, e isso vai para o contra-cheque, lá vai incidir todas as verbas, como INSS, FGTS, sabe? Vai contar para a base de cálculo dele do 13º também. Então, a comissão ela vai integrar todas as verbas, todo o aparato de verbas. Agora, quando eu trabalho com premiações que são prêmios, isso já se diz no próprio nome. Aí que é uma coisa esporádica, então esse mês eu vou dar R$1.000, mês que vem eu vou dar R$1.500, R$2.000, então aí já muda. Aí eu tenho como colocar e eles não vão entrar como verbas. Agora, o interessante disso é o seguinte, quero pagar mais o meu funcionário, né? Mas não quero ter um acréscimo tão grande de encargos. Como que eu faço? Em primeiro lugar, olha lá na convenção coletiva e vê qual é o valor que você tem que pagar de vale alimentação. Vamos dizer que seja R$25. Eu posso pagar 30, eu posso pagar 35, porque sobre o vale alimentação não desconta-se encargos. Outra coisa, normalmente, tu manda para a contabilidade isso e o desconto lá vem sobre 20% do vale alimentação. Não é regra, você pode descontar até 20%, né? Como advogado eu digo para vocês, deve haver algum desconto para que seja caracterizado vale alimentação, vale barra refeição. Só que eu posso descontar o mínimo, então você pode descontar 5% e ele vai continuar tendo a mesma característica. Hoje, um auxílio combustível também seria uma opção, o que é discutível, mas às vezes vale a pena o risco. Então, assim, fazer tudo 100% correto, eu digo para vocês que é quase impossível, mas nós temos que tentar fazer com que, se nós pagarmos o máximo possível, que a gente se aproximar o máximo possível daquilo que a gente considera correto e ter consideração pelo colaborador e ele vestir a camisa, dificilmente a gente vai ter algum passivo trabalhista. Verdade. E quais os sinais que indicam, então, que um restaurante está juridicamente desprotegido? Bom, em primeiro lugar, aquele restaurante que tu entra, não tem ponto, né? Não tem ponto nenhum, funcionário não bate ponto, contrato de trabalho não existe, na verdade é aquele modelo da contabilidade, né? Restaurante, normalmente, muitas vezes, a gente atende. Alguns restaurantes trabalham muito familiar, sabe? Então eles contratam pessoas de forma informal, trabalha 2 meses, trabalha 1 mês. Normalmente o empresário diz, eu vou fazer um teste com ele. E esse teste acaba perdurando por mais de 30 dias, 2 meses. Hoje em dia é muito fácil a gente fazer um contrato de experiência, né? Porque o contrato de experiência ele pode ser feito até 90 dias. Então, eu fiz ali 30 dias, não gostei da pessoa, a gente encerra o contrato e ela vai embora.
não paga 40%. Tu não vai pagar 40% de multa, sabe, sobre o FGTS, não precisa pagar o aviso prévio. Então, algumas vantagens do contrato de experiência. Então, a gente precisa conhecer e ter conhecimento sobre essas leis, para que a gente tenha uma vantagem também, né? Que existe a vantagem também. Uhum. E existem práticas de desligamento hoje que ajudam a minimizar os riscos jurídicos? Existem. Assim, ó, nós temos, até juridicamente falando, nós temos 2 tipos de acordo na Justiça do Trabalho. Um em que ele acontece de forma administrativa, que é aquele acordo que normalmente as empresas fazem, paga 20% da multa, né? Libera 80% do FGTS. Então, é o acordo de cavalheiros ali entre empresário e colaborador. Esse acordo ele pode ser feito administrativo, não precisa de advogado, né? É bem tranquilo fazer. Só precisa que a contabilidade mande os documentos e faça da forma correta. E nós temos também o acordo extrajudicial, que é homologado judicialmente. Esse sim, esse existe uma forma. E este é o mais seguro. Como que funciona? A partir de 2017 foi possível fazer o uso, então, desse tipo de acordo, que é o empregador, ele tem que ter o seu advogado e o empregado tem que ter também o seu advogado. Todas as partes assinam esse acordo. Então, por exemplo, o colaborador saiu, a gente acertou um valor devido às verbas rescisórias, provavelmente tu vai fazer esse acordo com um colaborador que tu acredite que representa risco para tua empresa, né? Então, a gente faz o acordo extrajudicial, assina e envia para o fórum, digamos assim, para protocolar lá, distribuímos a ação e o juiz dá o aceite. Esse tipo de acordo não permite que o colaborador possa entrar novamente com uma ação cobrando qualquer coisa que seja. Maicon, e se tu pudesse dar um único conselho para um dono de restaurante, qual seria? Eu acredito que isso não se enquadre apenas a restaurantes, mas a todo tipo de negócio. Um restaurante, ele tende a começar pequeno. E o maior problema da gente começar pequeno é que nós pensamos de forma pequena. E essa é a maior tragédia que pode ocorrer. Vou te explicar o porquê. Eu não tenho 20 funcionários, então eu não preciso ter ponto. Mas eu sou pequeno. Eu não preciso ter uma assessoria jurídica. Mas eu sou pequeno. Eu pego a contabilidade mais barata. Mas eu sou pequeno. Eu não preciso gastar com um ponto eletrônico. Eu faço aqui mesmo, no caderno que eu compro ali na livraria. Entende? Quando a gente trata as coisas de forma pequena, a gente acaba sendo atingido de forma muito grande na Justiça do Trabalho. Então, não hesite em trabalhar de forma preventiva. Não hesite em contratar uma boa contabilidade, um bom advogado para fazer assessoria da sua empresa, para formar um bom contrato, para tirar dúvidas, porque o que eu falei aqui é o básico de uma empresa e a grande maioria não sabe. Porque o que ouve falar aí na mídia é: não preciso ter o ponto até 20. Advertência, primeiro eu tenho que dar 3 para depois dar uma suspensão. Isso tudo é mito. Então, eu diria para você que é empresário, que tem um restaurante, trate o seu negócio como se ele fosse uma multinacional. Trate o seu negócio como se ele já fosse aquilo que você idealiza. Maicon, e conta aí pro pessoal como que eles podem estar entrando em contato contigo para tirar alguma dúvida. Bom, vou deixar meu WhatsApp aqui no final. Quem quiser entrar em contato comigo aí para tirar mais dúvidas, fica à vontade. E também através das nossas redes sociais. Novatsky Neves Advogados Associados. Ou também você pode me chamar no Instagram profissional/pessoal aí, Maicon_MNA. Foi um prazer te receber aqui com a gente. Aposto que trouxe muito conteúdo aí pro pessoal, coisas que ficam na cabeça da maioria dos empreendedores. E a gente trouxe um mimo aqui. Mas olha só. Pela participação, muito obrigado. Quase não gosto de churrasco, né? A gente tinha mesmo comentado, né? Muito obrigado. O Maicon foi quase o mestre cook, né?
E o Maicon, ele tem algo muito legal que acontece no escritório dele também, né? Que a gente observa, que é os eventos que vocês fazem aqui, né? Conta aí pro pessoal como é que é esses eventos. A gente tem um quadro aqui que se chama Masterchef, né? Esse quadro iniciou lá atrás, cerca de uns 4, 5 anos atrás. A gente começou cozinhando uma sexta-feira aqui, uma sexta-feira lá, e hoje se tornou algo que faz parte da identidade do escritório. Então, a cada 3 meses acontece o Masterchef, nós temos pontuação, a gente avalia o time, a gente avalia os recursos financeiros, a gente avalia como que foi o tema também, então a gente distribui através de temas também, e é onde 3 pessoas da equipe cozinham para o resto do pessoal. Então, muito legal. É algo que a gente criou justamente para criar um engajamento com a equipe, né, para ter um dia de descontração. Então esse foi o objetivo. Muito show. Então é isso, Maicon. Obrigado mais uma vez. E se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem com alguém que precisa saber disso. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!